Hoje, mais conhecido como ontem, eu tô gravando um dia depois do episódio que eu soltei ontem de 9 minutos. Então, se você tá ouvindo, quer dizer que eu tô gravando os dois no mesmo dia. Então, sinta-se humilhado, porque eu tô gravando dirigindo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Só pra dizer que talvez seja entretenimento isso aqui, mas pra mim funciona como uma terapia. Eu quero reduzir minha expectativa pra parar de ficar olhando se teve mais visualizações. Ou seja, para mim tirar a responsabilidade de ter visualizações de mim e deixar o conteúdo fluir. Todas as vezes que eu gravei despretensiosamente, eu fiquei mais orgulhoso do que saiu durante o episódio. Então, toda vez que eu deixo o estúdio lá pronto, quero receber um convidado, por exemplo, minha expectativa vai lá em cima. Eu quero marcar convidados, quero fazer uma agenda. A última vez que eu marquei numa agenda, eu esqueci. E o cara também esqueceu, então ninguém falou com ninguém. É o cara do Multiverso, o cara que faz camiseta para saco cheio do Petri lá. Poucas pessoas conhecem ele, né? Poucas pessoas que me ouvem conhecem ele. Esqueci o nome dele. Mas ele é dono de uma empresa que faz camisetas, né? Estampas, estamparia, que chama Multiverso. E agora eu tô voltando pra casa depois de uma aula de teatro. E como é ruim você se considerar importante. Como é ruim, cara, você achar melhor do que você é. Lá no teatro mesmo, tem pessoas assim que não tem noção da própria importância. Ao mesmo tempo que essa prepotência é ruim você ser humilde, porque você nunca atinge seu potencial máximo. Durante a volta, eu só consigo pensar nisso. Eu só consigo pensar em comprar uma coisa pra mim comer no carro. Porque meu vício é sódio, salgadinho. Eu tenho esse vício, paladar infantil. Pelo menos disso, né? Meu paladar não é tão infantil. Eu como verduras, como coisas amargas e tal. Mas a questão do sal, do sódio, pra mim é um vício. E tem mais de um mês que eu não como. Eu não como salgadinho, né? Mas eu comi pimentinha, não sei se conta. Tem uns 2 finais de semana. E como o viciado, ele não se reconhece, né? A mesma forma que eu reconheço, por exemplo, que eu sou foda em algumas coisas, mas eu não tenho coragem de falar. Você se reconhece como viciado, mas não tem coragem de falar. O que eu sou foda? Eu percebo as coisas. Tá lá no teatro, tal. Tem uma pessoa que tem poucas falas. Essa pessoa se sente um pouco mal, assim. Eu queria ajudar essa pessoa a decorar, dar um apoio pra ela e tal. Mas eu também tenho poucas falas. Mas eu tô preocupado com ela, não comigo. Aposto que ela não lembra que eu existo. Aposto que quem escreveu a peça também não lembra que ela existe. E a gente fica nessa, sabe? E eu queria ter a coragem de falar, de arrumar essas coisas que estão erradas. Queria ter, sabe, eu queria simplesmente resolver os assuntos do mundo. Talvez a única forma de resolver seria me candidatar para política. Eu não estou brincando. Quando eu estou no meio de pessoas que fazem errado, cara, eu sou brilhantemente bondoso e moralista, cara. O meu trabalho era assim. Quando eu tava sozinho, aí que eu fazia besteira. Dava vontade de me masturbar no banheiro. Dava vontade de fazer caras e bocas pra câmera enquanto eu tava sozinho, mesmo sabendo que tinha alguém me olhando. Na verdade, eu comecei a fazer caras e bocas pra câmera pensando se a câmera funcionava, porque existia um mito, né, se a câmera funciona ou não. Mas a gente ficava nessa expectativa, será que funciona, será que não? Eu queria provar. Na época que eu queria sair, eu anunciei 6 meses antes e eu falei, vamos ver se a câmera funciona. E fiquei fazendo caras e bocas, cara de desaprovação, quase pontei dedo pra câmera. Eu nunca tinha feito isso na minha vida inteira. Eu senti uma sensação de liberdade gigantesca, porque a gente fica preso, né, nas coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente tem coragem de fazer. Existe um abismo muito grande.
a gente tem a tendência, né, comunicador, a repetir jargões como um abismo gigantesco entre uma e outra. Mas existem outras formas de falar a mesma coisa, só que a gente não fala. A gente, com essa síndrome de comunicador, a gente copia o que os outros caras já falou. Por exemplo, existe uma linha tênue entre algo e algo. E é engraçado você ficar olhando os comunicadores se comunicarem. Às vezes eles trocam, né? Existe uma linha tênica. Aí existe outra coisa tênue. Existe um pedaço. É engraçado. Toda vez que eu vejo alguém, toda vez que eu percebo que alguém errou, eu me torno consciente. E essa é a minha habilidade, é observar o erro dos outros, porque é muito fácil você notar que alguém errou. Justamente porque a pessoa liga algo no seu cérebro porque ela errou aquilo. Aí você, opa, essa pessoa errou. Então eu vou... Opa, tipo assim, você tá seguindo a linha de raciocínio. Se ela acerta, você não percebe que ela acerta. Aí você só acerta, você só percebe que ela erra quando ela erra. Se ela tivesse acertado, seu cérebro não tinha captado a mensagem. É engraçado. Ter essa habilidade é simplesmente você ser um hipócrita, babaca. Você fica apontando defeito para outras pessoas. Toda vez que eu vejo jornalismo, eu vejo várias reportagens escritas erradas. E eu sou o cara que erra. Eu sou o erro em pessoa. Eu sou alguém que admite errar. Eu gosto de admitir meus erros. E gosto de notar os erros também. Então, eu fico nessa, sabe? Entre ter uma habilidade gigantesca de ver erros. E toda vez que eu tô escrevendo algo, eu vejo que tá errado, eu deixo pra ver se alguém vai falar. Eu preciso de haters, sabe? Esse é meu sonho de consumo, ter haters que fala assim, nossa cara, você não sabe de nada. Nossa cara, não sei o que tem. Embora os assuntos que eu falo não são tão delicados, não falo, não ataco muita gente, né, pessoalmente. Pra ter haters, eu tenho que atacar alguém, uma personalidade que o fã dessa personalidade vai assistir e vai achar que é uma afronta, né, a pessoa, e vai tentar defender essa pessoa. Hoje eu gravei de manhã, de tarde na verdade, e eu tô gripado. Eu tô numa sensação do efeito do remédio, né, óbvio, mas uma sensação de ruim, de falar fã e tal. Mas eu gravei mesmo assim. Eu queria gravar só pra provar pra mim mesmo que eu era capaz de gravar. Eu não queria gravar e foi um dos piores episódios que eu já gravei. Tipo, eu gravei um episódio sobre propagandas nostálgicas. Cara, e tinha propaganda que não era nostálgica, sabe? Minha pauta é tão ruim que na hora de escolher as propagandas eu fui nas legais, não nas nostálgicas. E acabei sendo incoerente na pauta. Só que é difícil, porque eu quero falar. No meio, a hora que dá 30 minutos de programa, eu percebi que eu não fui entretenimento suficiente. Não entreti, não fui entretenimento suficiente. Eu quero continuar rendendo. Só que eu não posso deixar passar de 1 hora. Eu tenho que terminar. Aí da mesma maneira que eu comecei, eu tô querendo começar os episódios assim, de uma vez. Tipo, começou. Sem dar muito bom dia, sem dar muito olá, e aí tudo bem com vocês, sabe? Sem muita... Porque, igual eu te falei, até o final do ano você tem que fazer testes e ficar à vontade em frente à câmera. Tá funcionando, o teatro tá funcionando, a autoconfiança tá funcionando. Mas eu tenho que continuar fazendo os testes. E esquecer que as pessoas estão me cobrando, sabe? Às vezes a gente pensa, né? Alguém tá me cobrando. Existem 6 visualizações no meu conteúdo. Essas 6 pessoas me viram meus erros, mas a média de visualizações é baixíssima. Então é mais um ponto para autoconsciência, para você ficar tranquilo que você tem que continuar fazendo os testes. Que seja fazer testes por 5 anos. A questão da abertura seria algo legal, fazer um teste de abertura, por exemplo. Mas é muito falso, cara. Muito falso. Tipo, bem-vindos a mais um Despreten Show. E eu sei que é falso, você sabe que é falso. É o João Vitor fingindo que tá abrindo alguma coisa, sabe? Eu não sou sóbrio o suficiente pra só começar também, porque eu queria fazer comédia. Então eu tinha que abrir de um jeito diferente, captar a mensagem do universo pra abrir de uma maneira muito autêntica. E eu tenho a ilusão que eu sou autêntico só por não pensar iguais às pessoas. Ó, vamos jogar o jogo da placa.
Tem o TED do lado direito, Opt e BZB. Benza a Deus, bebê. BZB. Formei uma frase aleatória. 3D 52, que é o coração. 3D 52. Opt 7B 46. Óptimo. Tipo em latim, sabe? Óptimo. Optimus Prime, é isso. Optimus Prime 7B46. 7 Belo 46. Sei lá. 7H. Não consegui ler a outra. Mas eu já pratiquei bastante essas duas. Esquece o compromisso de agradar as pessoas. Você tá vendo o que eu tô fazendo com você? Eu não quero te agradar. Eu não tô gravando à toa. Eu quero gravar o máximo possível pra me estar pronto daqui 5 anos. Se você entendeu, é essa a minha ideia. Seria legal você me ajudar a acelerar esse processo, compartilhando, curtindo, comentando, ajudando no engajamento. Mas eu não me sinto legítimo pedindo você pra fazer isso. Hoje, no vídeo de hoje, eu pedi, hoje à tarde. Mas eu não me sinto legítimo porque justamente eu tô fazendo testes. E toda vez que eu falo que eu tô fazendo testes, eu justifico meu fracasso. E eu espero que as pessoas entendam, né? Tipo assim, a pessoa tá justificando o fracasso dela porque ela tá insegura. Ela tá fingindo que ela tá segura para as pessoas não notarem. Ao mesmo tempo, ela tá aumentando seu nível de autoconfiança aos poucos. Mas é difícil você ver todos os programas para ver a quantidade de autoconfiança que aumentou de um programa para o outro. E existe uma linha tênue entre um programa e outro, porque existe um abismo gigantesco entre as coisas, entre o cara que começou e o cara que tá terminando daqui 15 anos essa carreira. E eu acho engraçado a vida. Eu tava ficando autoconsciente sobre a graça, né? Toda vez que eu falo é engraçado, é porque eu vejo uma observação que não é engraçada, literalmente, e a gente fala, não, é engraçado. E a gente não ri, né? E acho que isso é uma premissa boa. Falar assim, por que a gente fala que é engraçado e a gente não ri? Seria mais engraçado a gente falar assim, ó, é triste, né? E não chorar. E existe isso já, cara. Então, são 2 elementos, é engraçado e triste. Engraçado e triste, vamos ver outro elemento. Engraçado, alegria, tristeza, dor. É dolorido e não sentir dor. É alegre e não se alegrar. É prazeroso e não sentir prazer. É engraçado como a gente fala. É engraçado e não ri. Onde está a graça? É triste quando a gente fala, nossa, é triste e não sente tristeza. Porque a tristeza está no... Não, na verdade a gente fala, por exemplo, quando alguém morre, é triste, né? Triste, né? Muito triste, tipo o Gugu. Mas confuso. Quando é confuso, a gente fica confuso, né? Porque a gente acabou de notar. É engraçado a gente anunciar a próxima emoção que você deve sentir. É engraçado e espera que as pessoas riem. É um pensamento. Existe um padrão aí de sentimentos e emoções. Quando você nota uma sensação que vem, você fica autoconsciente daquela emoção, não é triste, né? E denota ela em voz alta, é triste. E fala sobre tristeza. É engraçado. E também é um pensamento, não é nada brilhante, é só um exercício de raciocínio. Eu notei que quando eu parei de gravar os despretensinhos, eu achei que eu ia profissionalizar, né? Eu vou gravar, tal, todo dia. E eu não consegui gravar todo dia. Minha cabeça, cara, é uma batalha gigantesca contra eu mesmo. Contra construir pauta, contra... Sabe, é como se eu fosse um impostor dentro de mim, falando, não faz isso que é uma porcaria. Só que pra você ficar bom, você tem que fazer todo dia. E tipo assim, é bom fazer todo dia, é legal, mas é trabalho. Aí você vai ter que editar todos os dias. Mas é isso que tem que fazer, cara. É o que te separa do seu sucesso. E vivendo num país assim, como o Brasil,
Eu tenho medo de assumir essa persona, falar mal de todo mundo, brigar com os amigos que eu não tenho, brigar com o teatro, brigar com a namorada, brigar com todo mundo. Eu tenho medo por causa dessa personalidade. Brigar com a mãe, imagina minha mãe assistindo isso aqui. Minha namorada tem tanta coisa pra fazer e ela ainda acha que tem que ficar assistindo, sabe, meus episódios. E ela prefere os Despretentinho que os Despreten Show. Como é que você vai explicar isso? É que eu sou bem sincero, tá vendo? Talvez meu entretenimento esteja na entrega dessa sinceridade, porque eu consigo ser eu mesmo e talvez soar um pouquinho sarcástico e bem-humorado, xingando os outros e tal. Mas talvez eu não consiga reagir a um conteúdo igual eu tava reagindo às propagandas, reagir e entregar as piadas. Mas eu acho incrível como quando não tá filmando, eu rendo. E eu não tenho como provar isso pra vocês. É como se eu quisesse provar que eu rendo, viu, gente? Só que eu só não consigo filmar. É tipo um ET. Eu acabei de perceber, é uma piada, ó. Meu senso de humor é igual OVNI. Depois que surgiu as câmeras, eu não consigo registrar. Vou parar agora e postar essa piada no Instagram, beleza? Pera aí, dá um minuto. Voltando, eu gravei pro Instagram 2 stories e mais um story postando e marcando pra deixar claro que meu Reels bateu 500 visualizações. Não tô comemorando, eu tô fingindo que tô comemorando. Por quê? Eu cheguei a ter um Reels que bateu 2.500 visualizações, foi o maior até hoje. Só que eu não posso comemorar visualizações, porque números são ilusórios. Eu tenho plena consciência disso. Mas eu gosto de fingir que eu sou iludido, comemorando 500 visualizações. E é legal, porque as pessoas vão me julgar, tipo, não, o cara tá comemorando 500 visualizações. Só que eu optei por ter poucas visualizações. Ah, o cara tá tendo poucas visualizações, quer dar desculpa agora que tem pouca. Não. Eu tinha 180 seguidores. Eu tirei 80. Não, eu tirei 130. Deixei 50. 40 e poucos, na verdade. Fui tirando pessoas que estavam no meu convívio, porque me atrapalharam a criar conteúdo. Inclusive, boa parte delas começaram a me seguir de novo. E eu fiquei com dó de ir lá e tirar elas de novo. Mais uma terapia de exposição é fazer a pessoa te seguir de novo. Ela sabe que ela estava te seguindo e ela pensa, não, eu não estava seguindo esse cara, vou ter que seguir de novo. Porque eu conheço ele, eu vou topar com ele. Se eu não apertar o botão, ele vai achar que eu não sigo ele. Mas eu não quero que você me siga. Justamente, eu quero alcançar visualizações de pessoas que não me conhecem. Eu quero me expor a essas pessoas. Só que é difícil explicar isso no Instagram, porque todo mundo vê 3 segundos do seu conteúdo e você quer dar satisfação. Ah, eu não quero que vocês visualizem. Por exemplo, eu fiz um vídeo pedindo assim, ó, vamos fazer um teste. Não curte, não compartilha e passa pro lado no 3. Vai lá, 1, 2, 3 e acaba o vídeo. Teve 200 visualizações, teve algumas curtidas e teve um comentário de um cara, né, do Diogo, falando assim: ai, cara, eu queria te ajudar, mas se você tá pedindo, eu não sei o que eu posso te ajudar, não. Aí fica difícil. Cara, eu tenho 500 vídeos. Você comentou no que eu pedi pra não comentar. Você, tipo assim, você agiu contra a lei, como eu tô agindo contra o Instagram, né, contra o algoritmo. Você foi lá e fez como eu. Eu não sei se eu acho legal. Não, o cara fez o que pediram pra não fazer. Transgressor, corajoso, legal, descolado, tamo junto. Ou, eu não sei se eu fico puto, cara. A única coisa que eu pedi pra você não fazer, você fez. Aposto que você, mas não curtiu, entendeu? Cara, esse vídeo era pra flopar, porque eu pedi pra flopar. Ou seja, a gente não tem controle nenhum sobre a nossa audiência. E é uma ilusão. A partir daí eu comecei a tratar meus seguidores como ninguém. Não existe ninguém me vendo. Aí eu comecei a ser eu também. Por exemplo, eu marquei o Hugo Cerello no Reels que eu fiz do teatro, na esperança dele comentar e ele fazer um story. Não, o cara que se inspirou em mim, cara. Aqui, galera, o cara do teatro, ele que conhece pessoas que fazem teatro, que eu tenho certeza que ele conhece o cara da rádio. Os caras da rádio que faz locução, os caras faz teatro, já fez. Da Candidez, Sistema MPA, ele conhece pessoas que fazem teatro lá no Centro-Oeste Cap, conhece. Ele deveria valorizar a arte
Mas não. E eu tô tentando pensar, né? Por que ele não compartilhou, não deu like, não fez nada. Eu vi que ele viu o story. Por outro lado, alguns cantores, eles costumam dar like em conteúdos de fãs para aumentar ainda mais os fãs. Por exemplo, o Zé de Camargo curte todos os stories que fãs marcam ele. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a perceber e a repostar. Não, o cara curtiu o meu negócio. Vai aumentar pessoas marcando ele só para conseguir atenção. E vai aumentar o hype do cara ali em certo nível. Tem gente que dá valor nesse tipo de hype. Tem gente que não dá valor. O Cerelo não deu. Eu acho raro alguém fazer o que eu fiz. Dedicar um vídeo inteiro para um cara. Entendeu? Eu acho engraçado também. Mas, tendo em vista que nem a minha turma, ou seja, os alunos da minha turma, a maioria não repostou, não comentou, não curtiu, não votou na enquete, quer dizer que são zumbis. Ao mesmo tempo, são zumbis, são pessoas que não ligam para esse tipo de coisa, nem para o próprio projeto. Talvez essas pessoas que não compartilharam não queiram nem estar no teatro, estão lá porque aceitaram o primeiro dia e tá igual eu. Tem que ir, então eu vou. Não tem prazer em apresentar uma peça aqui, não é um hobby, sabe? Era pra ser um hobby, mas aí o hobby começa a virar um hobby como esse, começa a virar compromisso. Eu tenho que ir toda quarta, não posso faltar porque no ensaio. Aí o ensaio eles contam comigo, aí precisa, entendeu? Você fica pensando nos outros, o que eles vão fazer sem você. E aí tem um dia de apresentação, aí tem outras coisas e tal, você fica perdido. Aí era um hobby, você tá perdendo cabelo, você tá ganhando cabelo branco por causa do hobby. Não era pra ser assim, era pra gente se divertir no palco. Literalmente se divertir, fazer dinâmicas, e fazer brincadeiras, e fazer improviso. Depois se sentir confortável. Depois de 3 anos fazendo isso, a gente ia pra se apresentar. Mas não, a gente tá se apresentando e cobrando ingresso da família e devendo 8 ingressos cada aluno. A gente deve 8 ingressos cada aluno. Mas faz parte, né? Eu não sabia que tava no contrato. Agora eu tenho que contratar 8 familiares pra me assistir. E pena que eu não vou fazer isso. É difícil ser sincero, mas quando a gente pratica, fica mais fácil. Por exemplo, agora, você vai caminhando em direção. Hoje é a terceira vez que eu gravo, então eu tô bem mais sincero agora. Então, a ideia, por exemplo, de gravar o áudio no início do podcast é pra isso. Você chegar no final, você tá fininho. Só que eu subestimo a minha própria técnica. Eu acho que gravar no início sem imagem vai afastar os seguidores. Mas é aí que tá. O seguidor que não quer passar o início, não quer pular pro meio, ele não é um seguidor, ele é um seguidor frio. Você não precisa desse inscrito. Ao mesmo tempo que eu quero ter números para poder bater meta e atingir o número de inscritos mínimos. Mas é complicado você segurar a sua expectativa em relação a tudo. E tem um intercâmbio ainda que eu tô penando. Ai meu Deus, ainda tem tudo, tem teatro, tem show de palco pra fazer em setembro, tem intercâmbio. Caramba, mano, minha cabeça. Teatro era pra ser uma válvula de escape, tá me custando o cabelo branco, sabe? Ao mesmo tempo que eu aconselho você a fazer. É um problema que você compra e você vai se descobrir no meio. Se estiver ruim, eu te aconselho você ter a coragem de falar tchau, não quero mais. Como eu não fiz ano passado, por causa da minha namorada. Não tô culpando ela, mas eu fiquei com pena de me afastar, entendeu? E acabar a relação esfriando e tal. Mas eu não gosto nem de pensar o que seria se eu tivesse saído. E é uma sensação ruim mesmo, é triste. Aí dá tristeza quando você fala triste. Mas eu sinto que eu não faço as coisas que eu quero. O fato de estar desempregado no momento me deixa mais triste, porque eu não consigo fazer piadas. Porque eu tô pensando no meu futuro, ao mesmo tempo que eu tô pensando em não fazer o intercâmbio, porque a situação não tá legal nos Estados Unidos, é perigoso, sabe? Uma sensação de perigo, de não ter confiança suficiente pra ir lá e pra poder gravar no meio da rua. É medo.com.
piada mais horrorosa, cara. .com. Medo.com. Puta que pariu. Será que existe esse site, medo.com? Preciso comprar esse domínio urgentemente para ganhar dinheiro no futuro e vender esse domínio para um filme. Contanto que você não suba pra sua cabeça a questão do sucesso e que o personagem de puto, de babaca não transborde a sua família, sua namorada, tá tudo bem. Então a gente vai controlando para que esses limites não sejam ultrapassados. Ou seja, a gente pratica aqui o babaca, pratica aqui o sem noção, pratica as habilidades de humor, xingando o Brasil mesmo, fazendo um suco de Brasil, resumindo tudo. Mas não deixa ultrapassar, senão você vai se arrepender. Essa mensagem foi pra mim mesmo. Então eu tô terminando mais um podcast, mais um episódio, porque minha garganta tá doendo. E eu preciso descansar um pouquinho, porque amanhã eu vou acordar mais cedo. E é isso, eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, se não tivesse inscrito ainda, comenta aí pra me saber que você existe. Eu preciso me conectar com você de alguma forma. Dá um like e compartilha pra encher o saco de um amigo. Fala assim, olha que conteúdo ridículo, olha que porcaria. Só isso que eu peço. Tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. Falou.